No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, a partir do verso 8, diz assim: Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvindo Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: Os deuses vieram até a nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldades para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Paulo aqui ele está na sua primeira viagem missionária e ele chega na cidade de Listra, uma província romana que na sua totalidade era uma cidade politeísta, uma cidade que adorava vários deuses. E Paulo ali, juntamente com Barnabé, começa a anunciar o evangelho, começa a falar de Jesus Cristo. E ali o povo, curiosamente, se aproxima daqueles dois homens estranhos que estão falando algo diferente. E a Bíblia diz que se junta ali uma grande multidão, ouvindo Paulo e Barnabé falando a respeito de Jesus. E no meio daquela multidão, Paulo olha e vê um homem aleijado. A Bíblia diz que ele era assim desde o seu nascimento, portanto, nunca havia andado. E Paulo, olhando para ele, viu que ele tinha fé para ser curado. Veja, aquele homem, ouvindo as palavras de Paulo, estava acreditando no que Paulo falava, a ponto da fé nascer no seu coração, você está entendendo? E Paulo olhou e identificou que ele tinha fé para ser curado. E em alta voz Paulo diz: Levante-se. E o homem levanta-se de um salto. Mas, em vez da multidão começar a glorificar a Deus, em vez da multidão começar a adorar Jesus, que coisa maravilhosa! Olha o que esse homem está falando e fazendo. Jesus seja glorificado. Não. A Bíblia diz que a multidão começa a gritar no dialeto local: Os deuses vieram até nós em forma de homens. Veja, nunca haviam contemplado um milagre antes. Então, quando contemplam aquele homem andando pela primeira vez, depois de muitos anos paralítico, eles dizem que deuses estão entre eles, desceram em forma de homens. E concluíram que Barnabé era o deus Zeus e Paulo Hermes, pois era ele quem pregava. Todos nós sabemos que na mitologia grega, Hermes era o mensageiro de Zeus. Então eles acreditaram que Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes, porque Paulo era aquele que estava falando. Continuando, verso 13: O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos. Veja, quando os sacerdotes de Zeus, sacerdote daqueles deuses pagãos, identificaram que aqueles homens eram os próprios deuses a qual eles adoravam, eles trouxeram sacrifícios. Eles trouxeram coroas de flores para oferecer aos apóstolos. Mas qual foi a atitude, irmãos, de Paulo, de Barnabé, diante daquele tumulto, diante daquela adoração que aqueles homens estavam querendo oferecer a eles?
Verso 14, quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas. Veja, irmãos, por que eles fizeram isso? Por que eles rasgaram as vestes, rasgaram as roupas? No Velho Testamento, isso era um sinal de luto, de tristeza profunda. Quando acontecia algo muito grave, principalmente na área religiosa, na área espiritual, o povo judeu geralmente rasgava as roupas, rasgava as vestes, em sinal de espanto, em sinal de tristeza profunda. Veja, irmãos, eles não se alegraram com aquela adoração, eles não se alegraram com as coroas de flores, eles se sentiram extremamente ofendidos, dizendo: Deus, não, eu não aceito essa adoração. Não, Senhor, eu não recebo essa adoração que esse povo está querendo fazer aqui para mim. E Paulo disse: viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem essas coisas sem valor e voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Veja, Paulo está dizendo: isso que vocês estão fazendo aí é sem valor nenhum. Coroa de flores, adoração. Só porque o próprio Deus me usou para curar esse homem, vocês acham que eu sou Deus? Que eu mereço receber essa adoração? Que eu mereço coroa de flores? Não! Vocês estão adorando a pessoa errada. Vocês têm que adorar o único Deus verdadeiro que fez o céu, o mar e tudo que neles há. É Ele que merece a adoração verdadeira. O próprio Senhor Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Somente a Ele prestarás culto. Você está entendendo, meu irmão? Nós não devemos adorar ninguém além do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não importa se a pessoa fez milagre ou deixou de fazer. E é interessante que no verso 18 disse assim: apesar dessas palavras e ações, porque Paulo não estava só falando, ele rasgou as vestes, todo mundo viu o espanto no rosto dele. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldades para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício. Sabe por quê, irmãos? Porque a idolatria já estava enraizada no coração daquele povo. Mesmo eles ouvindo a verdade, eles não queriam parar. Você está entendendo? Mesmo eles ouvindo do próprio Paulo: não façam isso, eu sou homem igual a vocês, não me adorem não. Mesmo eles ouvindo isso, Paulo e Barnabé teve grande dificuldade de fazer eles parar de fazer aquilo. Irmãos, não é por falta de ouvir a verdade. A verdade é clara, todos conhecem. Mas hoje em dia a adoração a ídolos continua, a adoração a imagens continua. Eu te pergunto, meu irmão, oferecer coroa de flor ainda é atual? Será que acontece nos nossos dias? Será que existem pessoas que oferecem coroas de flores a certas pessoas do passado e que foram canonizadas, que foram declaradas santas, santos, e recebem adoração, recebem procissão, recebem coroas de flores? Irmão, se essa pessoa estivesse viva diante de nós hoje em dia, ela faria a mesma coisa. Ela rasgaria as vestes e diriam: não façam isso porque eu sou homem igual a vocês. Você está entendendo, meu irmão? Mas eu te pergunto uma coisa: será que se essa mesma pessoa ressuscitasse, vamos dizer assim, e chegasse diante da multidão e dissesse isso, será que eles iriam parar? Será mesmo que as pessoas iriam parar de continuar com a sua idolatria? Paulo sentiu essa dificuldade. Não façam isso. Vocês têm que adorar somente a Deus. Qualquer outra pessoa, seja quem for, não merece adoração. Só quem merece adoração é Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Irmãos, essa palavra é um alerta para todos nós. Eu sei que a idolatria está enraizada no coração de muita gente, e mesmo que elas escutem a verdade,
elas não vão deixar de fazer o que fazem, elas não vão deixar de adorar, de oferecer coroa de flor, de fazer procissão, de se ajoelhar, de construir um altarzinho para essa santa, para esse santo no canto da sua casa. Não vão parar de fazer isso porque elas não acreditam na palavra de Deus, elas acreditam na tradição, elas acreditam na religião, acreditam naquilo que foi ensinado desde a sua juventude. Mas não custa nada, irmãos, a gente continuar falando a verdade, mesmo que ninguém pare com as suas práticas. Não é pelo fato das pessoas não quererem abandonar a idolatria, as suas práticas pecaminosas, que os servos de Deus, que os mensageiros do Evangelho vão parar de pregar. É como Deus disse para o profeta Isaías: mesmo que eles não creiam, mesmo que eles não parem de pecar, continue falando, continue falando, continue falando. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra faça você rever os seus conceitos, aquilo que você faz, a sua adoração, e adore o único e verdadeiro Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E abandone toda e qualquer forma de idolatria em nome do Senhor Jesus, porque Deus te ama e tem uma grande obra na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.